Você consegue imaginar como seria ser um rei poderoso no século VI a.C. e se deparar com Jesus face a face? Pois foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que aparece no livro de Daniel do Antigo Testamento. Ele era um tirano arrogante e sanguinário, que dominava o mundo antigo com mão de ferro e torturava seus inimigos sem piedade. Ele tinha como objetivo conquistar o Egito, seu principal rival, e para isso precisava passar por Judá, o reino de Deus. Nabucodonosor invadiu Judá e levou alguns jovens judeus para servirem em sua corte como conselheiros e sábios. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam os nomes babilônicos de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor também mandou construir uma enorme estátua de ouro, com 27 metros de altura, para que todos se curvassem diante dela em adoração. Mas ele não sabia que estava desafiando o verdadeiro Deus, que se manifestou de forma surpreendente nessa história. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha um plano ambicioso. Ele queria unificar seu império sob sua autoridade política e religiosa. Para isso, ele mandou construir uma enorme estátua de ouro e convocou todos os seus oficiais para uma solene cerimônia de inauguração. Nessa ocasião, ele ordenou que todos se ajoelhassem e adorassem a imagem que ele havia erguido. Quem se recusasse a fazer isso seria jogado em uma fornalha em chamas e reduzido a cinzas. Ninguém ousou desafiar o poder do rei, exceto 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram fiéis ao Deus de Israel e não podiam se curvar diante de nenhum outro Deus. Isso despertou a inveja de alguns caldeus, que aproveitaram a oportunidade para acusá-los diante do rei. Nabucodonosor ficou furioso ao saber da desobediência dos 3 hebreus e lhes deu uma segunda chance de se arrependerem. Mas eles não se intimidaram e declararam sua confiança em Deus para salvá-los do fogo. Nabucodonosor, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, que haviam desobedecido sua ordem de adorar a estátua de ouro. Diante do rei, eles tiveram a oportunidade de se defender das acusações que ele lhes fez. O rei fingiu respeitá-los, mas na verdade só aceitaria uma coisa: a rendição total. Eles teriam que escolher entre se curvar ao ídolo ou morrer na fornalha. O rei ainda desafiou o Deus dos hebreus, dizendo: "Quem é o Deus que pode salvá-los de mim?" A pergunta do rei não ficaria sem resposta por muito tempo, pois, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 3 e versículos de 13 a 14, diz que então Nabucodonosor, com fúria e ira, deu ordem para trazerem Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes homens foram trazidos perante o rei. Nabucodonosor lhes disse: "É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei." Os 3 homens judeus não se intimidaram com a ameaça do rei e confiaram em Deus. A resposta deles foi admirável. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: "Ó Nabucodonosor, não precisamos de te responder sobre este assunto. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas ainda que ele não o faça, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste." Conforme está registrado em Daniel capítulo 3 e versículos de 16 a 18. Em outras palavras, eles disseram: "Nosso Deus é maior do que a tua fornalha, e nós o amamos mais do que a nossa vida. Mesmo que ele permita que sejamos queimados, nós não vamos trair o Deus vivo por um ídolo sem vida." Que exemplo de fé e coragem! Eles escolheram a morte e a infidelidade a Deus e não hesitaram em declarar isso. Nabucodonosor ficou furioso quando viu que sua autoridade era questionada, e seu semblante se alterou diante de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele mandou que a fornalha fosse acesa, com uma intensidade 7 vezes maior do que o normal, e escolheu alguns dos seus soldados mais fortes para amarrar os 3 hebreus e lançá-los no fogo. Os soldados obedeceram, mas o fogo estava tão quente que eles mesmos morreram queimados ao se aproximarem da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego
vestidos com suas roupas habituais, caíram na fornalha ainda amarrados. Mas, para espanto do rei, que observava a cena, eles não foram consumidos pelo fogo. Pelo contrário, eles andavam soltos dentro da fornalha, acompanhados por uma quarta figura misteriosa. Nabucodonosor se levantou e perguntou aos seus conselheiros: "Não foram 3 homens que jogamos amarrados no fogo?" Eles confirmaram: "Sim, ó rei." Então ele disse: "Mas eu vejo 4 homens soltos andando no fogo, porém o fogo não os fere." E o aspecto do quarto é divino. Quando Nabucodonosor viu os homens caminhando pelo fogo, ficou admirado não só por eles estarem ilesos, mas também por haver um quarto homem que parecia ser um filho de Deus. Talvez fosse o próprio Jesus Cristo antes de se encarnar. Nabucodonosor reconheceu que o quarto homem era o Filho de Deus na hora mais difícil do seu teste. Jesus estava lá com eles, presente no meio do fogo que os provava. Sadraque, Mesaque e Abednego podem ter percebido ou não que o Filho de Deus estava com eles. Mas há momentos em que sentimos a presença de Jesus nas nossas tribulações, e outros em que não sentimos nunca. Devemos duvidar que Ele está conosco. Ele disse: "Vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo." Nabucodonosor também observou que os 4 homens estavam livres dentro do fogo. Só as cordas que os amarravam foram consumidas pelo fogo. Deus pode impressionar até mesmo aqueles que têm o coração mais duro contra Ele e contra o seu povo. Aquele que criou a alma pode fazer sua espada chegar até ela. Até mesmo a do maior tirano, a fornalha era grande. Para que eles tivessem espaço para caminhar, eles estavam ilesos. Para que eles pudessem caminhar, suas mentes estavam em paz. Para que eles quisessem caminhar como num paraíso ou jardim de delícias. Em Provérbios capítulo 6 e versículo 28 diz: "Pode alguém andar sobre brasas sem que se queimem os pés?" A resposta é sim. Eles não estavam tentando sair ilesos, mas sim caminhavam tranquilos no meio das chamas, confiando que o mesmo Deus que os protegia no fogo também os tiraria dele. Nabucodonosor se achava a pessoa mais poderosa do mundo, mas aqui ele encontrou alguém muito mais poderoso do que ele. Deus é poderoso e pode nos livrar de qualquer situação, mas nem sempre Ele faz isso, pois tem um propósito maior para nós. Em Romanos capítulo 5 nos ensina que as tribulações produzem paciência, experiência e esperança em nossos corações. Não precisamos entender tudo o que Deus faz, mas precisamos confiar nele, mesmo nas horas mais difíceis. Jó foi um exemplo de fé e perseverança, pois disse: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Deus não nos promete uma vida sem sofrimento ou morte, mas Ele promete estar ao nosso lado em todo momento. Devemos imitar os 3 jovens que enfrentaram o rei Nabucodonosor e disseram: "Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste." Daniel capítulo 3, 18. Essas palavras demonstram uma coragem extraordinária. O rei ficou admirado ao ver que o fogo não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso nos mostra que, quando vivemos pela fé, podemos passar por provas ardentes, mas podemos contar com a sua presença. Ele nos sustenta, Ele nos livra no tempo certo, Ele nos salva eternamente. Quando sofremos perseguição ou dor, podemos ter esperança porque sabemos que há mais do que esta vida. Há uma vida eterna com Deus para os que o amam e obedecem. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego, no livro de Daniel, é fascinante para crianças e adultos. Eles desafiaram o rei Nabucodonosor e praticaram a desobediência civil. Isso significa que eles se recusaram a obedecer a uma ordem injusta e contrária à vontade de Deus. Após esse episódio, o rei Nabucodonosor mudou radicalmente depois de emitir um decreto que contrariava os princípios divinos. Ele deixou de adorar o Deus verdadeiro e se voltou para o ídolo do povo que ele antes oprimia. Ele rejeitou o Senhor e ordenou que todos os seus súditos adorassem apenas ao Deus Altíssimo. Os líderes fiéis devem clamar ao Senhor para que Ele lhes revele frequentemente o seu poder e a sua glória. Assim, será mais fácil para nós dedicarmos nosso entusiasmo a servir ao único e real Deus que existe. Está registrado em Daniel capítulo 3, 28, 30, que Nabucodonosor disse: "Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele."
Eles desobedeceram à ordem do rei e preferiram entregar suas vidas a servir ou adorar qualquer outro Deus, além do seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que ninguém, de qualquer povo, nação ou língua, ouse falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem fizer isso será despedaçado e sua casa será reduzida a escombros, pois não há outro Deus que possa salvar como ele. Em seguida, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Jesus Cristo é mencionado em diversas ocasiões no Antigo Testamento, mas não com esse nome, nem com a mesma forma que no Novo Testamento. No entanto, ele está presente no Antigo Testamento. Cristo é o tema central de toda a Escritura Sagrada. O Antigo Testamento contém muitas referências a Jesus Cristo, como ele mesmo afirmou em João 5,56. Ele disse aos líderes religiosos que o rejeitaram que se eles realmente seguissem Moisés, eles reconheceriam Jesus como o Messias prometido. Ele também mostrou aos seus discípulos que as Escrituras falavam dele, desde o Gênesis até os profetas. Há mais de 300 profecias que se cumpriram na vida, morte e ressurreição de Jesus, como o seu nascimento virginal em Isaías 7,14, o seu ministério de libertação em Isaías 61 e o seu sofrimento e morte em Isaías 53. Jesus declarou que ele era o cumprimento dessas profecias, quando leu Isaías capítulo 61 na sinagoga de Nazaré e disse: Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós, conforme está escrito em Lucas capítulo 4, 18, 21. Além das profecias, há também as cristofanias, que são manifestações do Filho de Deus antes da sua encarnação. E há também os tipos, que são figuras ou símbolos do Antigo Testamento que apontam para a realidade do Novo. Por exemplo, a vida de José é um tipo de Cristo, pois ele foi rejeitado pelos seus irmãos, sofreu injustamente e se tornou o salvador do seu povo. A história do Antigo Testamento contém muitas figuras e prefigurações do que Deus realizaria no futuro por meio de Cristo. Um exemplo disso é o episódio em que Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. Abraão, confiando na promessa de Deus, disse a Isaque que Deus proveria o cordeiro para o sacrifício. Essas palavras proféticas apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é apenas revelado no Novo Testamento, ele também está presente em diversas passagens do Antigo Testamento. Jesus é o Messias que Deus prometeu enviar. Podemos afirmar que Jesus é o centro da Bíblia, ele é a palavra viva de Deus. A Bíblia toda é uma luz que nos mostra o plano de Deus de nos reconciliar consigo mesmo, a oferta de Deus de perdão e vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por assistir a este vídeo e se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para obter mais conteúdos instigantes. E não deixem de conferir o próximo vídeo recomendado na tela, pois continuaremos essa jornada incrível juntos. Bem-vindo ao mundo da teologia. Se você é alguém que busca conhecimento sobre a Bíblia e a teologia, o curso em Teologia Ministerial do ISAED, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, é o que você precisa para dominar os ensinamentos da palavra. Se você está começando agora e não tem nenhum conhecimento sobre a Bíblia ou a teologia, não se preocupe, pois aqui no ISAED você aprenderá tudo do zero, desde a teologia até o desenvolvimento do seu ministério. O curso é cuidadosamente projetado para ajudá-lo a desenvolver seu conhecimento teológico e liderança cristã. O que estamos te apresentando neste vídeo é a solução para você dominar os ensinamentos da Palavra de Deus e se qualificar ministerialmente. Você se surpreenderá com o que o curso de Teologia Ministerial tem a oferecer. O ISAED tem a visão de oferecer formação acadêmica de alto nível, cuidando da preparação integral da pessoa, oferecendo o mais alto nível de qualidade na formação teológica. Aqui você encontrará as ferramentas certas para desenvolver de forma eficiente o seu ministério, a sua vocação, liderança e também encontrará recursos que te ajudarão no evangelismo. E mesmo que você esteja se perguntando se este curso é para você, saiba que o curso de Teologia Ministerial
é indicado para membros de qualquer denominação, líderes, pastores, missionários, diáconos, obreiros, professores de escola dominical e todos aqueles que querem crescer no conhecimento de Deus. O curso de Teologia Ministerial do ISAED é o único treinamento do Brasil que oferece mais de 500 videoaulas totalmente em português, 24 módulos completos e traz um passo a passo simples, objetivo, para facilitar sua jornada de estudos e o entendimento bíblico e teológico. E o melhor de tudo, você pode fazer o curso no seu próprio ritmo, de qualquer lugar do mundo, desde que tenha uma conexão com a internet. Ao se inscrever no curso de Teologia Ministerial do ISAED, você tem a garantia de receber um conteúdo premium, além de uma teologia contextualizada e fiel à Escritura Sagrada, revitalizando a herança histórica protestante e focado em preparar líderes para o serviço do reino de Deus, qualificados com uma espiritualidade cristocêntrica e solidária. São mais de 10 mestres, professores, ministrando valiosos conteúdos bíblicos e teológicos para você. Você também receberá material complementar, apostilas digitais em formatos PDF e suporte com doutores e mestres, além de suporte pastoral e com a equipe ISAED, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância. E se você está pensando que vai precisar desembolsar uma fortuna para ter acesso a todo esse conteúdo, saiba que nós preparamos uma oferta simplesmente imperdível. Você leva o seu curso de Teologia Ministerial completo com 50% de desconto. Mas esta oferta é por tempo limitado. E se você deixar para depois, talvez não consiga comprar pelo mesmo valor. Então corre para aproveitar. E quem adquirir hoje ainda vai receber bônus incríveis e exclusivos para turbinar ainda mais os seus estudos. Incrível, não é mesmo? Além disso, aqui sua compra está segura. Confiamos tanto no conteúdo que vamos te entregar que oferecemos uma garantia de 7 dias. E se neste tempo você não se sentir satisfeito com o nosso treinamento, basta falar conosco que nós devolveremos integralmente o seu investimento. Então, se você deseja se tornar um verdadeiro mensageiro da Palavra de Deus, o curso em Teologia Ministerial do ISAED é para você. Não perca a oportunidade de se capacitar e crescer em sua jornada cristã. Clique no botão abaixo e inscreva-se agora.